Olá pessoal, né? Dando aqui continuidade, né, às nossas questões de correlacionamento, associação, eu quero falar um detalhe importante dentro, né, também desse assunto, beleza? Por exemplo, nós vimos o quê? Questões com mesas quadradas, mesas redondas, até difícil a questão anterior, né, foi das mesas Ana, Bia, Clodé e Emma, você treinar um pouquinho mais, tá? Vimos assim, associar nomes a profissões, né, a estados, a funções, e assim a idade e assim por diante. Mas tem um detalhe também muito importante que acontece nas provas de concurso, que é quando pergunta bem assim, ó, quem foi que mentiu? Quem foi que falou a verdade? Quem é o criminoso? Quem, entendeu? Saber quem é quem também, associar a culpa àquele que é culpado, associar a mentira àquele que é mentiroso, associar a verdade àquele que fala a verdade, e assim por diante. Então eu achei importante também nós falarmos um pouquinho sobre verdades e mentiras, porque são comuns em concurso. Né? Concurso TST nós tivemos, né? Às vezes a prova de tribunais, que é a Fundação Carlos Chagas, prova de polícia, áreas por carreiras policiais, é importante saber isso também, beleza? A ESAF gosta bastante, e até mesmo o CESP, né? E, na verdade, são todas as bancas. Você vai perceber que vamos fazer várias questões aqui de várias bancas, né? Então, assim, é comum a todas as bancas, beleza, Osmar? Mas eu não vejo no edital aquela parte que fala assim, ah, verdade e mentira. Não tem isso. É dentro daquele ideia assim, relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações daquelas fornecidas. É isso aqui, também verdades e mentiras. Eu vou deduzir novas informações daquilo que me foi fornecido. Oh, tantos falam a verdade, tantos mentem. Quem é o criminoso, quem foi que mentiu, quem é que fala a verdade. Entendeu? Então tá dentro desse contexto. Perfeito? Não vai vir aqui. Às vezes já havia acontecendo em edital. Ah, questões de verdade e mentiras, mas é muito difícil. Entendeu? Então você tem que começar a perceber que quando vem esse edital com relações arbitrárias, não sei o quê, desenho das informações, raciocínio verbal, temporal, espacial, não sei o quê, Então tudo isso que eu estou ensinando pra gente aqui, esses métodos. Beleza? Já vimos o método da pior hipótese, que é fazer uma inferência, é concluir corretamente. Vimos um pouquinho de associação de objetos, pessoas, elementos. Agora vamos ver um pouquinho de verdades e mentiras. Depois um pouquinho de figuras. Depois um pouquinho de sequências. E assim vai indo. Que é comum o quê? Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, FGV. Essas bancas aí todas. Belezinha? Então vamos lá agora, verdades e mentiras. Vamos lá comigo. Olha só. Primeiro passo é o seguinte, Osmar. Com verdades e mentiras, nós temos o seguinte. Já até falei para vocês aqui sobre isso no início do nosso curso, que nós temos os princípios, vou colocar melhor assim, colocar as 3 leis do pensamento, que dá na mesma. Até mais didático. Vou colocar assim, ó. As 3 leis do pensamento. Nós temos 3 leis do pensamento, né? Essas leis servem para quê, Gisma? Para que o nosso pensamento ele aconteça, ele ocorra de forma certa, correta. Então é o seguinte, nós temos o seguinte, um pensamento, uma declaração, né, uma frase, aqui dentro da lógica, né, ela obedece a 3 leis. Primeira lei, né, que é a lei da não contradição. Que é essa lei da não contradição, Josmar? A lei da não contradição, essa aqui é melhor, só um aqui mesmo. A lei da não contradição, ela fala o seguinte: um pensamento, uma frase, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Para nós respondermos essas questões com verdades e mentiras, nós temos que seguir essas 3 leis, beleza? Então, qual é a primeira lei que nós temos, Josmar? A nossa primeira lei é a lei que fala o seguinte: um pensamento, uma proposição, uma frase. Então, né? Então, um pensamento não pode ser
verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então não tem como, é impossível nós termos um pensamento, nós termos uma frase e ela ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Trazendo para o nosso contexto aqui. Não tem como alguém falar alguma coisa e ser verdade e mentira aquilo que ela falou. Ah, está chovendo. Olha, está chovendo. Ou é verdade ou é mentira. Então, nessas questões com verdades e mentiras, não tem como eu pegar uma frase e falar assim, olha, essa frase que esse rapaz falou aí é verdade e mentira. Ah, esse cara é um cara que, isso que ele falou é verdade e mentira. Porque ele é um cara que às vezes fala a verdade. Não. Mesmo ele sendo uma pessoa que às vezes fala a verdade, se ele fala algo, aquilo que ele falou ou vai ser verdadeiro ou vai ser, né, falso. Então, um pensamento não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. É a lei da não contradição. Depois, Josimar, outra lei importante para nós respondermos essas questões. Lei do terceiro excluído. Lei do terceiro excluído. Como é que é, Josimar? Ah, o cara é criminoso. Ah, isso aí não é nem falso nem verdadeiro. Isso é mais ou menos. Uai, como é que é isso? Ah, ele é mais ou menos culpado. Ah, não, ele é mais ou menos inocente. Não, aqui não existe isso. Ou um pensamento será verdadeiro ou falso. Beleza? Não admitindo um terceiro valor. Caso exista esse terceiro valor, deve ser o quê? Deve ser excluído. Por isso eu falo o quê? Lei do terceiro excluído. Ah, Josmar é inocente. Ah, mais ou menos. Não tem como não. Ah, aquilo que o Josmar falou foi verdade. Não, é mais ou menos verdade. Isso não existe também aqui não. Então aqui é o seguinte, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem como ter um terceiro valor. Esse terceiro valor, que é algo indeciso, que é algo, indeciso, não sei, né? Aí não serve aqui não. Beleza? Verdadeiro ou falso. E a terceira lei do pensamento, lei da identidade. Que lei é essa, Josmar, da identidade? É o seguinte, se eu falo para você que o Josmar é uma pessoa que sempre fala a verdade, amigão, ele sempre fala a verdade. Ah, o Josmar é uma pessoa que sempre mente. Então ele sempre mente. Beleza? Então o princípio, a lei da identidade fala o seguinte, se um pensamento for verdadeiro, ele será sempre verdadeiro. Mas se for falso, será sempre falso. O que é, Josmar? É a identidade. Eu sou Josmar hoje, amanhã e até eu morrer. Você é a pessoa tal, hoje, amanhã até morrer. Então, ou seja, você possui identidade. Então você fala para você o seguinte, José, Carlos e André são pessoas que sempre mentem. Acabou. Ah, não. Acabou. Ah, já Abel e Daniel sempre falam a verdade. Então sempre fala a verdade. É a lei da identidade. Beleza? Então, para nós respondermos as questões com verdades e mentiras, nós devemos seguir essas três leis do pensamento, também conhecidas como os princípios fundamentais da lógica proposicional. Beleza? Então, um pensamento não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Beleza? Terceiro excluído, ou vai ser verdade ou vai ser mentira. Se existir um terceiro, tem que ser excluído. E a lei da identidade. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, não pode ficar oscilando. Belezinha, gente? Então nós temos essas três leis, né, que vão nos auxiliar a nós fazermos as nossas questões que envolvem verdades e mentiras. Beleza.
Então, vamos começar aqui. Olha só, começando com essa questãozinha aqui, prova de polícia, Polícia Civil do Distrito Federal. Fala assim: um grupo de 4 jovens foi encontrado por um policial que passava pelo local em frente a um muro recém-pinchado. O policial, tentando encontrar o autor do vandalismo, pergunta: quem pinchou o muro? Jorge, um dos jovens, né? Jorge, um dos jovens, responde: não fui eu. Eu estava apenas de passagem por aqui, assim como o senhor. Bem, Marcelo responde em seguida, apontando para outro: quem pinchou o muro foi Marcos. Pedro, né? Pedro defende o amigo: Marcelo está mentindo. Marcelo está mentindo. Marcos se manifesta acusando outra pessoa: eu jamais pincharia o muro. Quem pinchou, né? Quem pinchou foi Pedro. O policial percebe que apenas um deles mentiu. Com base no texto, né, assinar a alternativa correta. Então tem a questão número 1 e a questão número 2. Beleza. Gente, a questão é o seguinte. O primeiro passo é o seguinte. Vou ensinar para vocês aqui um método chamado, coloca até aí, né? Com essas questões com verdades e mentiras, nós vamos aprender aqui 2 métodos, beleza? Com questões e com verdades e mentiras, nós vamos aprender 2 métodos, beleza? Até coloquei no meu livro esses 2 métodos, né? Aos quais eu atribuí os seguintes nomes. Primeiro método, Josmar, eu chamei método da contradição. Método da contradição, né? Método da contradição. Como é que é esse método, Josmar? Como é que é esse método da contradição? Como é que é isso? Primeiramente, eu quero que você entenda o que é a palavra contradição. A palavra contradição, Josmar. O que significa a palavra contradição? Olha só. Contradição. O método da contradição é quando nós tivermos na nossa questão pessoas que mentem, que falam a verdade. Você vai perceber isso. Tantos mentem, tantos falam a verdade, não é isso? Tantos não sei o quê. Então você vai perceber o seguinte lá. Quando é que eu vou usar esse método da contradição? Coloca até essa observação aí, né? Quando é que eu vou utilizar o método da contradição? Quando na questão nós tivermos pessoas que mentem, que falam a verdade. Então, vamos perceber quando tivermos na questão pessoas que mentem e falam a verdade. Então, quando nós tivermos os 2 tipos de pessoas. Beleza? Josmar, quando tivermos na questão pessoas que mentem e falam a verdade, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método da contradição. E como é que é esse método da contradição, Josmar? Como é que é esse método da contradição? Olha só, a palavra contradição fala bem claro. Eu estou indo contra dição. Eu estou indo contra o que você disse. Então, contradição é quando eu vou contra aquilo que você disse. Perfeito? Eu fui contra as tuas palavras. A polícia vai lá, os investigadores prendem a quadrilha. As pessoas fazem declarações, né, separadas.
E ele percebe o seguinte, o que ele faz lá, o investigador? Ele fala o seguinte, ué, um falou, José é o culpado. O outro falou, José não é o culpado. Vem cá, José é o culpado e José não é o culpado? É culpado, não é culpado. É culpado, não é culpado. O que nós percebemos entre esses dois suspeitos? Que existe uma contradição. Um foi contra o que o outro disse. E o investigador sabe muito bem que dentro de uma contradição, A e B, dentro de uma contradição, se o A falar a verdade, tem como B falar a verdade? É impossível. Dentro de uma contradição, Josimar, se o A fala a verdade, o B faz o quê? O B mente. E se o A mente, o A faz o quê? Fala a verdade. Dentro de uma contradição, nós temos obrigatoriamente uma verdade e uma mentira. Ou uma mentira e uma verdade. Beleza? Então nós temos verdade e mentira ou mentira e verdade. Essa é a jogada. Então, José é o culpado. José não é o culpado. Então, alguém aí está falando a verdade e alguém está mentindo. Porque dentro de uma contradição, nós não podemos ter duas verdades. Dentro de uma contradição, nós não podemos ter duas mentiras. É impossível. Dentro de uma contradição, Josimar, contradição. Como eu dou um exemplo de contradição? Dou, por exemplo, você fala assim, está chovendo. Aí eu falo, você está mentindo. Acontece muito assim. Porque quando eu falo que você está mentindo, eu estou indo contra as tuas palavras. Ah, foi José. Não foi José. Foi José, você faltou com a verdade. Foi José, você está mentindo. Foi José, tá entendendo? Então, ou seja, é quando eu vou contra as tuas palavras, quando eu falo que você está mentindo, quando eu falo que você não tem razão, quando eu falo que você faltou com a verdade, ou quando eu pego as tuas palavras e coloco o não no meio. Isso é contradição. Beleza? Josimar, falar coisas diferentes é contradição? Olha, é perigoso. Quer ver um exemplo? Se eu falar assim pra você, quer ver, ó? Digamos que uma parede é azul. Aí eu falo, a parede é verde. E você fala, a parede é amarelo. A parede é verde. A parede é amarelo. Nós dois estamos mentindo, porque a parede é azul. Tá entendendo? Então falar coisas diferentes muitas vezes não é contradição. Então, para essas questões de concurso, qual é aquela contradição que eu quero que você analise? Qual é a contradição que eu quero que você pegue? A contradição que eu quero que você pegue é a contradição que é a contradição de verdade. É quando eu vou contra as tuas palavras, contra o que você disse. Foi José. Não foi José. Foi José, você está mentindo. Foi José, você não tem razão. Foi José, você faltou com a verdade. Isso é contradição. Beleza? É quando eu vou diretamente contra as tuas palavras. E quando isso acontece, a questão fica muito tranquila de fazer, fica muito fácil. Quer ver? Essa questãozinha, vamos fazer essa questãozinha comigo. Olha só. Fala o seguinte. Aqui. Olha só. Fala o seguinte, né? Vamos colocar as declarações dos jovens. Um grupo de 4 jovens encontrado por um policial que passava por um muro. Passava um muro recém-pinchado. O policial tentando encontrar o autor do vandalismo pergunta, quem pinchou o muro? Jorge. Então, primeiro aqui, ó. Jorge. Um dos jovens respondeu, não fui eu. Não fui eu. Beleza. Eu estava apenas de passagem por aqui, assim como o senhor. Marcelo responde em seguida. Tá vendo, Marcelo? Marcelo fala o quê? Quem pinchou o muro foi Marcos. Foi Marcos. Pedro defende o amigo. Então Pedro fez o quê? Olha o que Pedro fala, gente. Fica esperto, ó. Pedro
Marcelo está mentindo. Marcelo mente. Marcos se manifesta acusando outra pessoa. Marcos. Eu jamais pincharia o muro. Quem pinchou foi Pedro. Foi Pedro. O policial percebe que apenas um deles mentiu. Ah, Josimar, então é aqui, ó. É nesse momento aqui que eu vou perceber que eu vou aplicar o método. Apenas um deles mentiu. Se apenas um deles mentiu, se apenas um mentiu, quantos falaram a verdade? 4 falaram a verdade. Então, aquilo que eu falei para você. Nas questões que nós tivermos pessoas que mentem e que falam a verdade, nós iremos aplicar o método da contradição. Então, aqui nós percebemos o quê? Que nós temos pessoas que mentem e pessoas que falam a verdade. Gente, a primeira questão você vai olhar, vai estranhar um pouquinho, a segunda, a terceira, mas quando nós fizermos 7 questões, você vai enjoar, porque fica fácil demais esse método. Depois você vai perceber que essas questões você vai gastar no máximo 30 segundos para responder, porque fica muito prático, entendeu? Sendo sincero, olha como é que fica prático. Josimar, representei direitinho, coloquei as declarações, já percebi que na questão tem pessoas que mentem e que falam a verdade, né? Uma pessoa mente, as outras 4 falam a verdade. Qual o método que eu vou utilizar? Aí você fala método da contradição. Como é que é esse método, Josmar? Como é que é esse método? Você vai procurar, como investigador, você vai procurar aqueles jovens, né? 2 jovens que estão em contradição. Encontre para mim 2 jovens que estão em contradição. O que é estar em contradição? É você falar algo e eu ir contra as tuas palavras, não é isso? Então, olha só, o que Pedro faz aqui? O que Pedro fala? Que Marcelo mente. Quando Pedro fala que Marcelo mente, Pedro, ele está indo contra quem? Contra Marcelo. Ele está indo contra as palavras de Marcelo. Então eu já encontrei a contradição. Gente, só ao encontrar a contradição, a questão fica praticamente pronta. Porque olha só, Josimar, eu percebi que Marcelo e Pedro estão em contradição. Por que você percebeu? Porque Pedro disse que Marcelo mente. Quando Pedro diz que Marcelo mente, Pedro foi contra as palavras de Marcelo. Pedro disse que Marcelo mente. Quando Pedro disse que Marcelo mente, Pedro foi contra as palavras de Marcelo. Então eu já encontrei a contradição. Esse é o primeiro passo na questão. Então, questões com verdades e mentiras, que tem pessoas que mentem, que falam a verdade. Primeiro passo, encontra a contradição. Pronto, encontrei. Com o tempo vai ficar bem rapidinho você encontrar essa contradição. Com o tempo fica prático de você encontrar a contradição. Mas como é que eu encontro a contradição? Veja aquela pessoa que está indo contra as palavras de alguém, que foi contra aquilo que ela disse, ou seja, contradição. Beleza? Então, Marcelo e Pedro estão em contradição. Aí nós vimos, Josimar, que dentro de uma contradição, eu posso ter uma verdade e uma mentira. Ou uma mentira e uma verdade. Concorda? Josimar, eu não sei onde está a mentira e eu não sei onde está a verdade. Mas uma coisa eu sei. Dentro de uma contradição, obrigatoriamente, tem que ter uma verdade e uma mentira. Isso eu tenho certeza. E você também. Então, dentro de uma contradição, tem que ter uma verdade e uma mentira. Agora ficou pronta a questão, sabe por quê? Quantas mentiras nós temos na questão? Temos apenas uma mentira. Se nós temos apenas uma mentira na questão, onde é que essa única mentira, Josimar, vai caminhar? Onde essa única mentira tem a possibilidade de estar. Ela vai estar ou em Marcelo ou em Pedro. Concorda comigo? A única mentira da questão que eu tenho, ela obrigatoriamente vai estar ou em Marcelo
ou em Pedro. Porque Marcelo e Pedro estão em contradição. E onde há uma contradição, há uma verdade e uma mentira. Se na questão eu só tenho uma mentira, essa única mentira vai caminhar ou em Marcelo ou em Pedro. E estão sobrando verdades, né? Só que eu falei, aqui eu coloquei errado, ó. É 3 verdades, desculpa. São 3 verdades. E estão sobrando o quê? Verdades, não é isso? E estão sobrando verdades. Porque são 4 pessoas, é uma mentira e 3 verdades. Josmar, se só tem uma mentira, essa única mentira caminha aonde? Em Marcelo ou em Pedro. Não é isso? Em Marcelo ou em Pedro. E as verdades que estão sobrando? Ah, as verdades que estão sobrando só pode estar em Jorge e Marcos. Jorge, eu tenho certeza que falou a verdade. Marcos, eu tenho certeza que falou a verdade. Porque a única mentira da questão, ela vai estar em Marcelo ou em Pedro. Jorge falou a verdade. Isso é certeza? É. O que Jorge falou? Não fui eu. Então não foi você, Jorge. Marcos também falou a verdade. A questão acaba aqui agora, ó. Marcos falou a verdade. O que Marcos falou? Que foi? Pedro. Então, realmente, Pedro que pinchou o muro. Beleza? Aí, para acabar a questão, você vai lá na contradição. Gente, se foi Pedro que pinchou o muro, o que foi que Marcelo fez quando falou que foi Marcos? Marcelo, não foi Marcos, foi Pedro. Então, Marcelo mentiu. E se Marcelo mentiu, só pode ser o quê em Pedro? Pedro falou a verdade. Então, Pedro pinchou o muro e Marcelo mentiu. Beleza? Pedro pinchou o muro e Marcelo mentiu. Então, fica muito tranquilo o seguinte, Osmar. Primeiro passo, encontre a contradição. Depois que você encontrou a contradição, verdade, mentira ou mentira, verdade. Beleza? Vamos fazer aqui rapidinho de novo, pra você perceber, ó. Vou fazer novamente. Vou apagar aqui rapidão, ó. Pra você perceber como é que faz. Olha só. Osmar, quem são os 2 jovens que estão em contradição? Marcelo e Pedro. Verdade, mentira ou mentira, verdade. Lá na questão tem quantas mentiras? Tem uma mentira e 3 verdades. Se tem uma mentira e 3 verdades, essa única mentira, ela caminha aonde? Na contradição. Porque dentro da contradição tem que ter uma mentira e uma verdade. Então, nós temos a única mentira caminhando em Marcelo ou em Pedro. Então, Jorge só pode ser verdade, Marcelo só pode ser verdade. E naquilo que eu tenho certeza é que nós matamos as questões. Jorge falou a verdade, não fui eu, não foi você. Marcos falou a verdade, foi quem? Foi Pedro. Então, Pedro pinchou o muro. Se Pedro pinchou o muro, vai lá na contradição agora. O que Marcelo fez quando falou que foi Marcos? Marcelo, você mentiu. Porque não foi Marcos, foi quem? Foi Pedro. Então, Marcelo mentiu. Opa. Marcelo mentiu. Então, se ele mentiu, ele não falou a verdade. Não é contradição? Se é mentira em Marcelo, é verdade em Pedro. Beleza? Então, quem pinchou o muro? Pedro. E quem mentiu? Marcelo. Aí a gente fala o seguinte agora. Questão número 1 primeiro. Com base no texto, assinar a alternativa correta. Jorge mentiu? Marcos mentiu? Não. Marcelo mentiu. Letra C. Questão 2. Jorge pinchou o muro, Marcos pinchou o muro? Não. Letra D. Pedro pinchou o muro. Então nós temos que Marcelo mentiu e Pedro pinchou o muro. Josmar, uma questão com verdades e mentiras. Beleza? O que você vai perceber, gente? Vai perceber o seguinte, né? Você vai perceber que você procura uma contradição, beleza? O que você vai fazer, Josmar? Quando você pegar uma questão, fazer várias, só foi a primeira, né? Só foi a primeira. Você vai perceber o seguinte, peguei a questão, percebi que tem verdades e mentiras, acha a contradição. Encontrei a contradição, verdade, mentira ou mentira, verdade. Quantas verdades tem ou quantas mentiras? Tantas? Estão aqui. O resto você valora e mata a questão. E por último, você volta na contradição.
Isso, depois da prática, não demora mais de 1 minuto. Não demora. É o tempo de você ler, achar a contradição, valorar, voltar e matar a questão. Só foi a primeira questão. Vou finalizar esse bloco. No próximo bloco, só questões aplicando o método da contradição. Quando é que eu vou usar, Josmar? Quando eu perceber que tem pessoas que mentem e que falam a verdade. Vamos treinar bastante esse método, porque depois eu quero ensinar o segundo método, que é o método da experimentação. Primeiro esse, tá? Que é bem legal. Josmar, fiquei um pouco confuso. Não tem, só foi a primeira questão. Vamos fazer umas 10 questões ainda, para você ficar craque. Até daqui a pouco no próximo bloco.